3 da periclitação da vida e da saúde. Perigo de contágio venéreo. Artigo 130. Expor alguém, por meio de relações sexuais ou qualquer ato libidinoso, a contágio de moléstia venérea, de que sabe ou deve saber que está contaminado, pena, detenção, de 3 meses a 1 ano ou multa. Parágrafo 1º. Se é intenção do agente transmitir a moléstia, pena, reclusão, de 1 a 4 anos e multa. Parágrafo 2º. Somente se procede mediante representação. Perigo de contágio de moléstia grave. Artigo 131. Praticar com o fim de transmitir a outrem moléstia grave de que está contaminado ato capaz de produzir o contágio. Pena, reclusão, de 1 a 4 anos e multa. Perigo para a vida ou saúde de outrem. Artigo 132. Expor a vida ou a saúde de outrem a perigo direto e iminente. Pena, detenção, de 3 meses a 1 ano, se o fato não constitui crime mais grave. Parágrafo único. A pena é aumentada de 1/6 a 1/3 se a exposição da vida ou da saúde de outrem a perigo decorre do transporte de pessoas para a prestação de serviços em estabelecimentos de qualquer natureza, em desacordo com as normas legais. Abandono de incapaz. Artigo 133. Abandonar pessoa que está sob seu cuidado, guarda, vigilância ou autoridade e por qualquer motivo incapaz de defender-se dos riscos resultantes do abandono, pena, detenção, de 6 meses a 3 anos. Parágrafo 1º. Se do abandono resulta lesão corporal de natureza grave, pena, reclusão, de 1 a 5 anos. Parágrafo 2º. Se resulta a morte, pena, reclusão, de 4 a 12 anos. Aumento de pena. Parágrafo 3º. As penas cominadas neste artigo aumentam-se de 1/3. Inciso 1. Se o abandono ocorre em lugar ermo. Inciso 2. Se o agente é ascendente ou descendente, cônjuge, irmão, tutor ou curador da vítima. Inciso 3º. Se a vítima é maior de 60 anos. Exposição ou abandono de recém-nascido. Artigo 134. Expor ou abandonar recém-nascido para ocultar desonra própria. Pena, detenção, de 6 meses a 2 anos. Parágrafo 1º. Se do fato resulta lesão corporal de natureza grave. Pena, detenção, de 1 a 3 anos. Parágrafo 2º. Se resulta a morte. Pena, detenção, de 2 a 6 anos. Omissão de socorro. Artigo 135. Deixar de prestar assistência, quando possível fazê-lo, sem risco pessoal, à criança abandonada ou extraviada, ou à pessoa inválida ou ferida, ao desamparo ou em grave e iminente perigo, ou não pedir, nesses casos, o socorro da autoridade pública. Pena, detenção, de 1 a 6 meses ou multa. Parágrafo único. A pena é aumentada de metade se da omissão resulta lesão corporal de natureza grave, e triplicada se resulta a morte. Condicionamento de atendimento médico hospitalar emergencial. Artigo 135-A. Exigir cheque caução, nota promissória ou qualquer garantia, bem como o preenchimento prévio de formulários administrativos, como condição para atendimento médico hospitalar emergencial. Pena, detenção, de 3 meses a 1 ano e multa. Parágrafo único. A pena é aumentada até o dobro se da negativa de atendimento resulta lesão corporal de natureza grave e até o triplo se resulta a morte. Maus tratos. Artigo 136. Expor a perigo a vida ou a saúde de pessoa sob sua autoridade, guarda ou vigilância para fim de educação, ensino, tratamento ou custódia, quer privando-a de alimentação ou cuidados indispensáveis, quer sujeitando-a a trabalho excessivo ou inadequado, quer abusando de meios de correção ou disciplina. Pena, detenção, de 2 meses a 1 ano ou multa. Parágrafo 1º. Se do fato resulta lesão corporal de natureza grave. Pena, reclusão,
de 1 a 4 anos. Parágrafo 2º. Se resulta a morte, pena reclusão de 4 a 12 anos. Parágrafo 3º. Aumenta-se a pena de 1/3 se o crime é praticado contra a pessoa menor de 14 anos. Capítulo 4 da rixa. Rixa. Artigo 137. Participar de rixa, salvo para separar os contendores. Pena, detenção de 15 dias a 2 meses e multa. Parágrafo único. Se ocorre morte ou lesão corporal de natureza grave, aplica-se pelo fato da participação na rixa a pena de detenção de 6 meses a 2 anos. Capítulo 5 dos crimes contra a honra. Calúnia. Artigo 138. Caluniar alguém, imputando-lhe falsamente fato definido como crime. Pena detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Parágrafo 1º. Na mesma pena incorre quem, sabendo falsa a imputação, a propala ou divulga. Parágrafo 2º. É punível a calúnia contra os mortos. Exceção da verdade. Parágrafo 3º. Admite-se a prova da verdade, salvo: inciso 1. Se constituindo o fato imputado crime de ação privada, o ofendido não foi condenado por sentença irrecorrível. Inciso 2. Se o fato é imputado a qualquer das pessoas indicadas no inciso 1 do artigo 141. Inciso 3. Se do crime imputado, embora de ação pública, o ofendido foi absolvido por sentença irrecorrível. Difamação. Artigo 139. Difamar alguém, imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação. Pena, detenção, de 3 meses a 1 ano e multa. Exceção da verdade. Parágrafo único. A exceção da verdade somente se admite se o ofendido é funcionário público e a ofensa é relativa ao exercício de suas funções. Injúria. Artigo 140. Injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro. Pena, detenção, de 1 a 6 meses ou multa. Parágrafo 1º. O juiz pode deixar de aplicar a pena, inciso 1, quando o ofendido, de forma reprovável, provocou diretamente a injúria. Inciso 2, no caso de retorção imediata que consista em outra injúria. Parágrafo 2º. Se a injúria consiste em violência ou vias de fato, que por sua natureza ou pelo meio empregado se considerem aviltantes. Pena detenção de 3 meses a 1 ano e multa, além da pena correspondente à violência. Parágrafo 3º. Se a injúria consiste na utilização de elementos referentes à raça, cor, etnia, religião, origem ou à condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência. Pena reclusão de 1 a 3 anos e multa. Disposições comum. Artigo 141. As penas cominadas neste capítulo aumentam-se de 1/3 se qualquer dos crimes é cometido. Inciso 1. Contra o Presidente da República ou contra chefe de governo estrangeiro. Inciso 2. Contra funcionário público, em razão de suas funções. Inciso 3. Na presença de várias pessoas ou por meio que facilite a divulgação da calúnia, da difamação ou da injúria. Inciso 4. Contra pessoa maior de 60 anos ou portadora de deficiência, exceto no caso de injúria. Parágrafo 1º. Se o crime é cometido mediante paga ou promessa de recompensa, aplica-se a pena em dobro. Exclusão do crime. Artigo 142. Não constitui injúria ou difamação punível. Inciso 1. A ofensa irrogada em juízo, na discussão da causa, pela parte ou por seu procurador. Inciso 2. A opinião desfavorável da crítica literária, artística ou científica, salvo quando inequívoca a intenção de injuriar ou difamar. Inciso 3. O conceito desfavorável emitido por funcionário público, em apreciação ou informação que preste no cumprimento de dever do ofício. Parágrafo único. Nos casos dos incisos 1 e 3,
responde pela injúria ou pela difamação quem lhe dá publicidade. Retratação. Artigo 143. O querelado que antes da sentença se retrata cabalmente da calúnia ou da difamação fica isento de pena. Parágrafo único. Nos casos em que o querelado tenha praticado a calúnia ou a difamação, utilizando-se de meios de comunicação, a retratação dar-se-á, se assim desejar o ofendido, pelos meios em que se praticou a ofensa. Artigo 144. Se de referências, alusões ou frases se infere calúnia, difamação ou injúria, quem se julga ofendido pode pedir explicações em juízo. Aquele que se recusa a dá-las ou, a critério do juiz, não as dá satisfatórias, responde pela ofensa. Artigo 145. Nos crimes previstos neste capítulo, somente se procede mediante queixa, salvo quando, no caso do artigo 140, parágrafo 2º, da violência resulta lesão corporal. Parágrafo único. Procede-se mediante requisição do Ministro da Justiça, no caso do inciso 1 do caput do artigo 141 deste Código, e mediante representação do ofendido, no caso do inciso 2 do mesmo artigo, bem como no caso do parágrafo 3º do artigo 140 deste Código.